Olá pessoal, sou Sérgio Rosa, seu professor de língua portuguesa e de redação aqui no Focus. Eu vim hoje apresentar um tema especial, porque trazemos para você tudo sobre redação. Eu sou Sérgio Rosa, estou com você, focado no Enem. Bom, amigos, pensa direitinho. Como construir o nosso texto é sempre aquele instante meio grave em que você se mostra angustiado, projetando exatamente o seu primeiro instante. Mas nós temos aqui, sobretudo, a apresentação de boas técnicas com as quais você pode contar e pensar, puxa, vai ficar mais fácil, eu já não vou ficar tão apavorado na hora de pensar na produção das minhas 28, 30 linhas. Pensa bem, o ideal, na verdade, é você ter, sobretudo, o que nós já contávamos no bloco anterior, quando falávamos de talento. O desenvolvimento dessas técnicas vai permitir que você tenha, na verdade, mais talento. O raciocínio que você traz de casa, com toda a assimilação daquelas leituras que se fizeram durante o ano de preparação, durante esse tempo de preparação de ensino médio, vai permitir que você, com certeza, construa o seu melhor texto. Então, pensa bem. Competência 2, cara. Competência 2, ela está relacionada, sobretudo, ao entendimento do tipo, da sequência textual dissertativa ou argumentativa. Você precisa, na verdade, formular um texto em que se faça a apresentação do tema trabalhado com todos os seus assuntos. Você tem, portanto, em cada proposta temática apresentada pela banca do Enem, uma espécie de recorte que tem que ser trabalhado, que tem que ser pontuado dentro do seu texto. Por exemplo, quando eles dizem assim, os combates, como combater a questão que envolve o racismo. Você tem um tema, o tema que é racismo, mas você tem alguns recortes, você tem alguns assuntos, que é como combater e como combater esse racismo no Brasil. Então você teria dois recortes temáticos, dois assuntos relacionados ao mote principal que seria o racismo. Como você diz, por exemplo, quais são os efeitos da lei seca no Brasil. Então você não está falando necessariamente de toda a aplicação daquelas ideias que se fazem necessárias para a lei seca. Quais são os efeitos que isso tudo pode trazer, que consequências, que impactos, que resultados. Então fica ligado, esteja sempre pronto para distribuir tema e assuntos. Apresente uma tese, diga imediatamente no primeiro parágrafo ao seu corretor de que você vai falar, o que eu vou defender. A pergunta que se mentaliza é exatamente esta: o que vou defender? E eu vou estar contra aquela proposta? Eu vou estar a favor daquelas ideias? Gente, isso aí vai permitir que a nossa proposição, a chamada introdução, ela dê fluidez ao nosso desenvolvimento, dê mais consistência aos nossos argumentos. Precisamos selecionar de uma forma competente esses argumentos, escolher entre aquelas ideias todas as melhores, fazer uma relação delas com outras ciências, apresentando assim dados estatísticos, apresentando, portanto, relação com a questão da história. Tudo isso vai, com certeza, aumentar a credibilidade das suas ideias e fazer que o seu corretor se torne um tanto encantado diante do seu texto. Não esquecer que depois disso exige-se, numa prova como a do Enem, uma intervenção. Esta intervenção, ela faz que você responda a algumas perguntinhas. Perguntinhas que mostram pra gente o quê? Quem é o agente das ações? E o que, na verdade, ele vai fazer? Então, essa perguntinha de o quê e quem, o que ele vai fazer e quem vai fazer. Reconheça que você tem que apresentar também algum detalhamento para esta ação. Ainda, você tem que colocar no seu texto como ele vai fazer, esse modo, esse meio, seria exatamente essa forma de você dizer como é que se dá o processo das ações, como é que ele vai agir e, sobretudo, destacar num dos trechos da sua intervenção, da sua chamada conclusão, qual é a finalidade. Quais são exatamente os propósitos desse tal agente? Portanto, perguntinha que me diz o quê, perguntinha que me diz quem vai fazer, perguntinha que me diz como, esse modo, esse meio e também as finalidades, o para quê. Deve-se rechear esse conteúdo de intervenção com algum detalhamento, uma explicação, uma questão de justificativa, uma exemplificação, uma postura que define exatamente o seu entendimento, dando sinal de que você tem bom domínio daquele assunto. Amigos, desta forma, a sua prova vai ganhando, sabe, inteireza. Ela vai começando a se mostrar um tanto elucidativa, porque o texto vai como que tendo fluidez.
Você imagina, portanto, que digamos, essas dicas, que não são necessariamente normas, são dicas, elas vão se aplicando a ponto de você conquistar o seu corretor, buscar exatamente a nota melhor. Não abra mão exatamente de apresentar isso que eu comentava há pouco, né? Dados estatísticos, referências históricas, buscar uma citação de autoridade, fazer que esta apresentação da citação conjugue-se com o nome de um pesquisador, de um professor, de um desses ilustres, famosos pesquisadores que você deve citar lá no texto, marcando a identidade dele, mostrando o tempo em que ele viveu, quem sabe contando o nome do livro que ele promoveu, né? Tudo isso vai fazer do seu texto cada vez melhor. Não esqueça, portanto, que isso deve ter uma certa medida. Quem sabe ali a sua introdução com 6 ou 7 linhas, quem sabe cada parágrafo de desenvolvimento, que na verdade são 2, aproximadamente com umas 8 linhas, seriam 7 mais 8 e depois mais 8, já chegando aí umas 23 linhas, e projetar-se para escrever a sua intervenção, a sua conclusão com 6 ou 7 linhas, já é um texto que com certeza vai ter o mérito desejado pela banca, vai fazer com que você se torne o melhor candidato e o ingresso na universidade estará garantido. Portanto, vem trabalhar conosco, vem ser focado. Eu sou Sérgio Rosa e estou com você, focado no Enem. Aproveita a dica, hein? Tchau, tchau, tudo de bom.